Rejeitada pelo próprio pai, jovem encontra segredo chocante em mansão de rico. A noite no leilão de antiguidades começou como um sonho para Ana. Ela sempre teve uma paixão por objetos antigos, algo que a aproximava do passado. Um passado que ela esperava que, ao menos por um momento, pudesse ser iluminado por seu pai. Mas o que ela viu foi uma cena gelada. O homem que deveria ser seu protetor levantou a mão e deu a oferta final, rejeitando a própria filha na última live. As palavras "não, Ana, não são necessárias" ecoavam em sua mente, pesadas como correntes. O peso da rejeição do pai a sufocava, enquanto as luzes do evento piscavam em um baile de incerteza e dor. Após essa noite devastadora, Ana foi empurrada à força para fora do círculo familiar, em direção da mansão do misterioso Senhor Oliveira, um milionário cuja história era envolta em segredos e sussurros. O lugar, isolado em uma colina sombria, parecia um labirinto de sombras, onde cada cômodo guardava ecos de vozes perdidas. Pesadas cortinas velavam a luz do sol, e a única iluminação vinha de candeeiros antigos que lançavam sombras dançantes nas paredes. Ana se sentia uma intrusa naquela morada. Uma atmosfera gélida a envolvia. O cheiro de mofo e madeira antiga se misturava com o perfume de flores secas dispostas em vasos de cristal opacos. Cada relíquia que ela tocava parecia lhe contar uma história de dor e solidão, ecoando com suas próprias feridas. O Senhor Oliveira, um viúvo solitário que a recebeu com um olhar triste, parecia compreender a dor dela. Com o tempo, ele se mostrava acolhedor e protetor, como uma figura paterna não esperada. Mas havia algo mais naquela casa do que a presença reconfortante do milionário. Ana começou a descobrir diários empoeirados nos fundos de um armário antigo. As páginas amareladas revelavam uma teia de segredos que ligava sua família àquela mansão. Histórias de tragédias não resolvidas que tinham como protagonista seu próprio pai, agora tão distante. Cada palavra escrita parecia cutucar velhas feridas. Enquanto desvelava os mistérios, Ana sentia o peso da verdade crescendo dentro dela. O que começou como um refúgio da rejeição se transformava em uma busca agonizante pela verdade. Ela se via dividida. Deveria confrontar seu pai aos riscos de romper as poucas conexões que ainda tinham, ou deveria se perder na segurança dos novos laços que formava com o enigmático Senhor Oliveira. A tempestade emocional a consumia. Com cada revelação, Ana se aproximava de um clímax angustiante. Receios e esperanças se entrelaçavam, levando-a a se perguntar se amor e rejeição realmente eram faces da mesma moeda, ou se um passo em direção à verdade a libertaria ou a destruiria por completo. A cada vislumbre das mentiras que formavam sua vida, Ana se questionava se estava pronta para encarar o que estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava perdida em seus pensamentos quando as páginas do diário deslizaram entre seus dedos. O som suave do papel rugoso parecia insistente, como se as palavras clamassem para serem ouvidas. Seu coração batia acelerado, acomodando emoções de surpresa e desespero em um só lugar. E então, quando ela estava prestes a fechar a última página desgastada, encontrou um nome: Maria. O mesmo nome que seu pai não parava de mencionar, mas de um jeito cheio de temor. A curiosidade a consumiu. Ana começou a juntar as peças, palavras soltas que antes eram apenas murmúrios nebulosos. A frase "Maria era minha primeira e única verdadeira amor"
estava cravada em uma linha, como um carimbo no coração. Seu pai, aquele homem que a rejeitara na frente de todos, guardava segredos que poderiam mudar tudo. A cada revelação, o laço entre Ana e o Sr. Oliveira se tornava mais forte. Ele parecia entender sua dor, e ao mesmo tempo, ela sentiu uma conexão que misturava compaixão e medo. Algo naquelas paredes carregava um peso pesado, um segredo sufocante que clamava por manifestação. Ana olhou para o seu novo guardião. Havia ali um olhar profundo que refletia a mesma solidão que agora preenchia seu peito. Então, em um momento que parecia parar o tempo, uma explosão de luz e som cortou a serenidade da mansão. Um lampião antigo caiu e as chamas saltaram como feras famintas. Ana, o Sr. Oliveira gritou, sua voz penetrante em meio ao caos. Ela hesitou, paralisada por um instante que durou uma eternidade. Mas o instinto de fugir do fogo lançou-a em direção a ele. Mas antes que pudessem escapar juntos, uma porta se abriu violentamente, revelando um homem que Ana nunca esperava ver ali. Era seu pai. O semblante dele estava marcado por um pavor absoluto. Ana, não! Ele gritou, infiltrando-se na confusão com uma urgência aterrorizante. Ana ficou paralisada. As chamas dançavam ao fundo, uma visão caótica e surreal, enquanto seu pai se aproximava. Você não pode ficar aqui. Ele não é quem você pensa. O tom de desesperança na voz dele cortou como lâmina. O Sr. Oliveira se colocou entre Ana e seu pai, a tensão pairando no ar como a fumaça do incêndio. Talvez você devesse ouvir o que ele tem a dizer, sugeriu o milionário, mas a confiança em sua voz tinha um tremor. Algo dentro dela se agitou. Qual era a verdadeira intenção do Sr. Oliveira? E eu posso confiar em você? Ana disparou, as emoções borbulhando. O coração dela estava disparado, o nó na garganta quase a sufocando. O que você esconde? As labaredas atrás deles iluminavam as expressões, revelando segredos cobrados por anos de solidão. A imagem de um pai desesperado se contraía em um momento de fragilidade. O olhar do Sr. Oliveira estava carregado de uma insistência que confunde. Ana estava prestes a gritar, a despejar todas as perguntas que fervilhavam em sua mente, quando uma nova explosão aconteceu. Uma prateleira tombou e derrubou os diários em um caos impiedoso, e entre eles algo brilhou sob a luz, um pequeno objeto prateado que parecia muito familiar. Ela se agachou e o pegou. Era um medalhão que ela reconhecia. O seu, presente de aniversário de seu pai durante os momentos alegres que pareciam tão distantes agora. Ana olhou para eles. O amor de um pai, o mistério de um homem, um medalhão que conectava todas as peças em uma teia de mentiras. O que isso significa? Ela perguntou, a voz tremendo. E nesse momento, enquanto o fogo se espalhava, a revelação que estava prestes a ser feita poderia consumir tudo. O olhar de seu pai e o de Oliveira se cruzaram. E ambos fizeram uma expressão que fez o sangue dela correr gelado. O que você esconde, pai? O que você realmente esconde? Ana segurou o medalhão, seus dedos tremendo enquanto tentava processar a cena em frente a ela. Seu pai, o homem que sempre considerou um herói, agora parecia um estranho. O pânico nos olhos dele a fez hesitar. O que você está fazendo aqui? O tom rígido do pai cortou o ar, como se estivesse tentando proteger algo muito precioso. Mas agora, a fúria das chamas e a confusão dominavam seus pensamentos. Você precisa ouvir o que ele tem a dizer. O Sr. Oliveira tentava acalmar a situação, mas a tensão era palpável. Ana olhou para o homem que havia se tornado uma segunda figura, eterna em sua vida. E se ele estiver certo, o que você está escondendo, pai? Sua voz estava cheia de dor e indignação. Faça o que eu digo, Ana, gritou o pai, a preocupação misturando-se com uma fúria reprimida. Ouvindo isso, um lampejo de algo dela se incendiou. Por que você me mandou embora? Por que a rejeição? O que você não quer que eu saiba? As chamas pareciam dançar em sintonia com sua agitação interna, as labaredas refletindo a tempestade em seu coração. E então, como um meteoro caindo do céu, a porta da mansão se abriu com uma força imensa, revelando uma figura misteriosa. Um homem de cabelos brancos e uma expressão sombria.
como se tivesse emerso de um pesadelo. O que você está fazendo aqui, Augusto? Ele disparou, fixando o olhar no pai de Ana. Os três ficaram em silêncio. O vácuo da revelação pairava no ar. O pai de Ana, chamado Augusto, estava pálido, como se o mundo tivesse desmoronado à sua frente. Senhor Almeida, eu não esperava que você voltasse, disse ele, cada palavra tremendo, pois eu nunca acreditei que você teria a coragem de excluir a verdade por tanto tempo. Almeida pressionou. Ana, confusa, olhou para eles alternadamente, como uma bola de ping-pong. O que está acontecendo? Quem é você? O olhar do homem a examinou, e ela sentiu um arrepio na espinha. O que ele quer dizer, minha filha, é que Maria não é apenas uma lembrança do meu passado. É uma tragédia que a sua vida está entrelaçada e que você está em perigo, Augusto. Mal conseguiu articular. O coração de Ana disparou. Perigo? Sua voz soou como um sussurro. Por que ninguém me contou isso? O que Maria tem a ver comigo? Com um movimento brusco, Almeida se aproximou de Ana e a fez olhar nos seus olhos. Você precisa saber a verdade sobre a sua mãe e sobre o que aconteceu naquela noite. Ele hesitou, e isso fez o coração dela acelerar ainda mais. Ela não morreu como você pensa. E mais, ela já está aqui, na mansão. Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que você quer dizer? Como assim está aqui? Como é possível? A respiração dele estava pesada e ansiosa. E Ana pôde perceber que qualquer resposta poderia virar seu mundo de pernas para o ar. Nesse momento, uma nova explosão estourou e as chamas aumentaram. O calor intenso as envolveu como uma cobertor sufocante. Saia, agora! Augusto gritou, tentando empurrar Ana para fora da linha de fogo. Mas antes que ela pudesse mover-se, um grito ecoou do andar de cima. Uma voz inconfundível que fez suas pernas fraquejarem. Ana, socorro! Era a voz de sua mãe, ou pelo menos de alguém que se parecia muito com ela. O tempo pareceu parar. O espaço ao redor dela desmoronava em um mar de chamas e gritos. E a única coisa que a mantinha estável era aquela súplica desesperada. Não, não pode ser, Ana murmurou, sentindo o chão tremer. Num instinto, ela se virou em direção à escada, não importando o que o pai ou Almeida pensassem. A lembrança de seu amor pela mãe e a busca por respostas a puxavam como um ímã. Uma reviravolta, uma revelação que poderia mudar tudo, e ela queria descobrir. Com as chamas atrás, Ana correu em direção ao som. Cima, se deparou com um longo corredor. Cada porta fechada parecia esconder uma parte do passado familiar. E a voz era inconfundível. Era uma mistura de dor e amor, a saudade que a persegue desde a infância. Ana, socorro! A voz chamava novamente. O desespero a fez avançar, e ela puxou uma das portas com força. O ar quente e espesso a atingiu, mas ela não parou. Ali, paralisada, estava a imagem que a assombrava. Maria, com cabelos desgrenhados, pálida e visivelmente assustada. Sua mãe estava ali, mas como isso era possível? Mãe! Ana mal conseguia acreditar no que via. A mulher a quem havia perdido parecia real, mas ao mesmo tempo como uma miragem em meio ao calor infernal. Maria estendeu a mão. Ana, você precisa sair? O lugar não é seguro. Mas antes que pudessem se abraçar, um estrondo cortou o ar e a estrutura da casa chicoteou sob a pressão do fogo. Ana hesitou, levando a mão à boca, tentando processar a cena. Por que você não me disse que estava viva? Onde você esteve? A voz dela tremia entre raiva e alívio. Isso não fazia sentido. O pai estava escondendo algo horrível. Maria respirou fundo, o olhar repleto de uma tristeza profunda. Eu não tenho tempo para explicar tudo, mas você precisa saber que seu pai não é quem você pensa que é. As palavras dela eram um soco no estômago. Ana assistia, perplexa. O que quer dizer com isso? Ele é meu pai. Ele cometeu um crime, Ana. Um crime que nos separou. Cada frase foi solta com dificuldade, como se a verdade estivesse pesando sobre ela. Ana sentiu um frio na espinha. Ele se envolveu em algo terrível, e eu tive que escapar para te proteger. As chamas atrás dela pareciam querer consumir tudo,
e o mundo ao redor se transformava em um pesadelo. Escapar, essa é a sua justificativa. Você me deixou. O desespero a tomou, mas Maria seguiu, as palavras escapando com urgência, quase surdas pela fumaça. Ana, eu preciso que você me ouça. A vida que você conhece é uma ilusão. Seu pai fez acordos que poderiam destruir a todos nós. E é por isso que o Sr. Oliveira está aqui, porque ele sabe da verdade. Ana virou a cabeça imediatamente para olhar para o Sr. Oliveira, que até então dava cobertura na porta. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sua expressão contemplativa se transformou em algo mais sombrio. Esse homem que parecia ser um guardião tinha segredos próprios. Olha, Ana, não confie nele. Eu sei que parece que ele está te ajudando, mas você não pode imaginar a que está se metendo. O medo no olhar de sua mãe projetou-se em Ana como um reflexo de sua própria incerteza. Então, sem avisar, uma explosão ensurdecedora sacudiu o chão sob seus pés. Ana sentiu-se sendo empurrada para trás. O calor a envolveu como um abraço terrível. Venha! Gritou Maria, puxando-a. Mas a estrutura da casa estava desmoronando ao redor delas. Em um movimento rápido, Ana agarrou o medalhão que ainda tinha em suas mãos. Eu sou a conexão, mas o que isso significa? As chamas uivavam, e no meio da destruição ela viu os olhos de seu pai na porta, agora pálido e perdido. E o olhar de Oliveira se transformava em um semblante sombrio. Nesse instante, algo dentro dela quebrou. Eu confiei em você, gritou ela, com toda a força que tinha, apontando o medalhão, ainda envolta na confusão. O que mais ele tinha escondido? Com um sorriso torto, Oliveira respondeu: Você realmente quer saber a verdade, Ana? A verdade sobre quem você é? O pânico tomou conta dela, e a tela da sua realidade começaram a rachar. Não, não pode ser, Ana murmurou. O frio a invadindo, enquanto uma nova onda de calor das chamas surgia, e a verdade prestes a ser revelada mudaria tudo para sempre. O universo ao seu redor estava se desmoronando e ela estava prestes a descobrir que cada escolha a levou a um destino que nunca poderia imaginar. Maria, temos que sair! A combinação de revelações e a erupção ao redor delas deixava Ana em estado de choque. Mas enquanto o tempo se estendia em um abismo de desespero, uma nova pergunta pulava à frente. Quem realmente era Ana? Ana estava paralisada, segurando o medalhão, enquanto a atmosfera ao seu redor parecia desmoronar. As palavras de sua mãe reverberavam em sua mente. Mãe, você está aqui, mas por que você não veio antes? A sinceridade no olhar de Maria não deixava espaço para dúvidas, mas a confusão a consumia. Ana, você precisa decidir agora, gritou o Sr. Oliveira, os olhos arregalados, enquanto as chamas se aproximavam. Ao fundo, o pai dela parecia estar em estado de choque, paralisado pelo medo. A tensão apertou seu coração. O que ela deveria fazer? Era um instante de escolha, mas antes que pudesse responder, uma nova explosão irrompeu, fazendo as paredes da mansão tremerem. Os ecos ressoaram e as janelas se estouraram, mandando estilhaços para todos os lados. O calor tomou conta do ambiente e Ana sentiu a adrenalina disparar. Ela olhou para a escada, o caminho de volta, e depois para a porta que levava à sua mãe. Ana! A voz de seu pai cortou o ar. Vá, sai agora! Mas antes que pudesse se mover, uma sombra se aproximou rapidamente, desenhando-se contra as chamas. Era Almeida. Ele apareceu de repente, como se tivesse surgido do fogo. Você não pode fugir da... Verdade! Gritou. E então o chão sob os pés de Ana se abriu em um estrondo ensurdecedor. Uma fissura se alargou, engolindo parte do corredor. As chamas agora dançavam em sua direção, cada vez mais vorazes. Venha! Precisamos pegar a saída! Maria puxou Ana, mas antes que pudessem fazer um taço, Almeida levantou a mão. Espere, Ana! A urgência em sua voz fez as duas pararem. O que você quer dizer com a verdade? Ana perguntou.
sua respiração entrecortada. Você não é apenas filha dele. Almeida disse cada palavra uma bomba. Você é a chave para algo muito maior. Maria não foi apenas sequestrada. Ela está aqui para cumprir um destino. O olhar intenso de Almeida penetrava em seus olhos, e Ana sentiu sua coragem vacilar. O que ele estava dizendo era impossível. Isso não faz sentido, Ana gritou, o desespero se transformando em revolta. É a verdade, Ana, Almeida insistiu. Seu pai a manteve longe de você porque sabia que você poderia ser o que ele nunca conseguiu ser. O peso da revelação pesava na atmosfera como um manto pesado. Ana sentiu os olhos da mãe em seus ombros, repletos de preocupação. Saiam, rapidamente! Augusto gritou. Mas as palavras delas eram como ecos vazios. O clima estava prestes a mudar. Antes que pudesse processar tudo, Almeida avançou, seu olhar ardente de emoção. Ana, o que sua mãe e eu sabemos pode mudar tudo. Você não foi levada embora à toa. Ele se aproximou, fazendo um movimento repentino que congelou o tempo. Seu presente era muito maior do que parecia e, cada palavra, Ana sentia que a vida que conhecia estava sendo arrancada dela. Chega, gritou Augusto. Você não sabe do que está falando. Você está manipulando. A revolta em sua voz explodiu, um último arremate em meio ao caos. A fumaça começava a se tornar opressiva. Então, com a garganta apertada, Ana voltou seu olhar para Almeida. O que você quer dizer com "não sou apenas filha dele"? O que isso significa? Em um movimento súbito, Almeida desabotoou sua camisa. Uma tatuagem se revelou em seu peito. Um símbolo que Ana reconheceu instantaneamente. Era o mesmo que o medalhão que ela segurava. Você precisa entender, Ana. Nós estamos ligados. Você e eu somos mais do que você imagina. Ele soltou a frase como se cada sílaba fosse uma porta-se, abrindo para o desconhecido. Ana ficou boquiaberta. O quê? Como isso é possível? Um turbilhão de emoções a consumia. É uma linhagem antiga. Você não está sozinha nesse jogo. É mais do que apenas sua família. É um legado. A voz de Almeida ressoava, e o chão começava a gritar sob o peso da verdade escondida. E nesse momento, procedimentos de evacuação, realidade e ficção começaram a se entrelaçar. O que era real e o que não era. O que de fato ela herdara. Uma escolha. Um impacto. A fumaça cada vez mais densa a sufocava, e as chamas tornavam-se um olhar ameaçador. O tempo se arrastava, e ela sabia. Algo estava prestes a romper. E com isso todas as respostas poderiam despedaçar a vida que conhecia. Almeida se inclinou mais perto. A verdade está aqui. Acontece que ninguém estava preparado para ela. E assim, sem aviso, luzes começaram a piscar no fundo do corredor, como se a emergência tivesse um plano. A sala tremeu novamente, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, a casa inteira começou a se desmoronar à sua volta. Corram! Gritou Maria, puxando Ana, e ao mesmo tempo, a conexão entre todos os personagens se distorcia em um emaranhado insustentável de revelações. Ana teve que decidir, seguir seu coração ou aceitar o que Almeida estava revelando. O chão se abria sob seus pés, e a única certeza que tinha era que a verdade estava prestes a explodir em sua frente. Uma ponta de esperança ou uma queda sem retorno. O que realmente esperava por ela nas chamas? E será que as respostas a libertariam ou arruinariam tudo? Ana ficou paralisada, segurando o medalhão, enquanto a atmosfera ao seu redor parecia desmoronar. As palavras de sua mãe reverberavam em sua mente, cada uma delas um eco de dor e desespero. A situação a dominava. O cheiro de fumaça e o calor das chamas tornavam tudo mais sufocante. Você é a chave para algo muito maior. As palavras de Almeida ressoavam com um peso que ela não conseguia ignorar. O ar estava pesado, a casa tremeu novamente, e o fogo rugia mais alto, como se quisesse engoli-los todos. Nessa confusão, ela sentiu seu coração acelerar. Precisava tomar uma decisão, mas a pressão era palpável.
A verdade pode te salvar, ou destruir tudo ao seu redor, disse Almeida, se aproximando mais. Por favor, escutem, gritou Maria, seu rosto perdido entre o terror e a determinação. Nós precisamos sair, agora! Ana olhou para sua mãe, e em um instante viu uma vida inteira de amor e dor. Mas ainda assim, a dúvida a consumia. Como ela poderia confiar em quem havia estado ausente por tanto tempo? De repente, uma nova explosão estourou, e a casa, já em ruínas, ameaçou desmoronar. Corra! Gritou Augusto, mas as vozes se misturavam. As chamas gritavam, e o mundo parecia virar uma guerra. O calor a envolveu, e ela se virou para as escadas. Porém, parou, hesitante. Então uma sombra apareceu no fim do corredor em meio à fumaça. Era uma figura alta, de cabelos grisalhos e a presença imponente. Ana mal podia acreditar no que via. O que está fazendo aqui? Pai! Almeida disparou a pergunta com uma mistura de terror e desespero. A expressão de Augusto era de puro pavor. Você não deveria estar aqui, Carlos, ele disse, e a tensão no ar cresceu. Ana ficou sem palavras. O nome parecia uma bomba. Quem é Carlos? O coração dela disparou. Eu não entendo. O que está acontecendo? Ana, Carlos interveio, sua voz firme. Você precisa saber a verdade que seu pai escondeu. O olhar de Augusto tornou-se sombrio, um misto de medo e raiva. Maria então falou. Não podem mais mentir sobre isso. Ana, Carlos é mais do que você imagina. As chamas dançavam nas paredes, e tudo parecia estar se desintegrando ao redor deles. O caos pronto a devorar a verdade. Ana olhou para Carlos e, em um momento, mais distante do que nunca, ela percebeu que havia algo mais envolvido. Mas antes que pudesse processar as revelações, o chão cedeu sob eles. Uma fissura se abriu, engolindo a sala, fazendo com que todos tivessem que segurar uns aos outros para não caírem. Não, 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 Ana gritou, o pânico crescendo. Em meio a tudo isso, a verdade não era clara. Qual verdade? Ela perguntou, mais desesperada do que nunca. Maria, você deve lhe contar, Carlos dizia, e a urgência na voz dele só aumentava. Maria olhou para Ana, e o amor e a dor em seu olhar a fizeram sentir um nó no estômago. Eu sou sua protetora. E Carlos é seu irmão. A revelação caiu como uma bomba, e um silêncio chocante tomou conta do espaço. Ana ficou paralisada, sua mente girando. O que isso significava? O que ela estava ouvindo? Não é verdade, não pode ser, gritou Augusto, a expressão em seu rosto mais desesperada do que nunca. Você não pode acreditar nisso. Ana olhou para Carlos e outra explosão de chamas dançou na sala, iluminando seus rostos horrorizados. A realidade ao redor dela desmoronava, e ela se sentiu perdida. O que você quer dizer com isso? Antes que qualquer resposta pudesse ser dada, uma nova onda de calor atingiu. O chão sob seus pés parecia tremer. Eu sou seu irmão. Eu sempre estive aqui, à sombra da verdade. E você precisa decidir agora em quem confiar, Ana. A urgência da situação era clara, mas a revelação mudava tudo. O que mais poderiam estar escondendo? As chamas se aproximaram, e Ana olhou desesperada entre os dois homens. O calor intenso aumentava, e ela sabia que o tempo estava se esgotando. Essa escolha seria a última dela. Quem sou eu realmente? Ela sussurrou, enquanto as chamas lambiam suas esperanças e segredos, e tudo ao seu redor começava a se desvanecer em um mar de fogo. Ana estava paralisada, segurando o medalhão, enquanto a atmosfera ao seu redor parecia desmoronar. As palavras de sua mãe reverberavam em sua mente, cada uma delas um eco de dor e desespero. A situação a dominava. O cheiro de fumaça e o calor das chamas tornavam tudo mais sufocante. Você é a chave para algo muito maior. As palavras de Almeida ressoavam com um peso que ela não conseguia ignorar. O ar estava pesado. A casa tremeu novamente, e o fogo rugia mais alto, como se quisesse engoli-los todos. Nessa confusão, ela sentiu seu coração acelerar.
Precisava tomar uma decisão, mas a pressão era palpável. A verdade pode te salvar ou destruir tudo ao seu redor, disse Almeida, se aproximando mais. Por favor, escutem, gritou Maria, seu rosto perdido entre o terror e a determinação. Nós precisamos sair, agora! Ana olhou para sua mãe e, em um instante, viu uma vida inteira de amor e dor. Mas ainda assim, a dúvida a consumia. Como ela poderia confiar em quem havia estado ausente por tanto tempo? De repente, uma nova explosão estourou, e a casa, já em ruínas, ameaçou desmoronar. Corra! Gritou Augusto, mas as vozes se misturavam, as chamas gritavam, e o mundo parecia virar uma guerra. O calor a envolveu, e ela se virou para as escadas. Porém, parou, hesitante. Então uma sombra apareceu no fim do corredor em meia fumaça. Era uma figura alta, de cabelos grisalhos e a presença imponente. Ana mal podia acreditar no que via. O que está fazendo aqui, pai? Almeida disparou a pergunta com uma mistura de terror e desespero. A expressão de Augusto era de puro pavor. Você não deveria estar aqui, Carlos, ele disse. E a tensão no ar cresceu. Ana ficou sem palavras. O nome parecia uma bomba. Quem é Carlos? O coração dela disparou. Eu não entendo. O que está acontecendo? Ana! Carlos interveio, sua voz firme. Você precisa saber a verdade que seu pai escondeu. O olhar de Augusto tornou-se sombrio. Um misto de medo e raiva. Maria então falou. Não podem mais mentir sobre isso. Ana, Carlos é seu irmão. A revelação caiu como uma bomba e um silêncio chocante tomou conta do espaço. Ana ficou paralisada, sua mente girando. O que isso significava? O que ela estava ouvindo? Não é verdade, não pode ser, gritou Augusto, a expressão em seu rosto mais desesperada do que nunca. Você não pode acreditar nisso. Ana olhou para Carlos e outra explosão de chamas dançou na sala, iluminando seus rostos horrorizados. A realidade ao redor dela desmoronava e ela se sentiu perdida. O que você quer dizer com isso? Antes que qualquer resposta pudesse ser dada, uma nova onda de calor atingiu. O chão sob seus pés parecia tremer. Eu sou seu irmão. Eu sempre estive aqui, à sombra da verdade, e você precisa decidir agora em quem confiar, Ana. A urgência da situação era clara, mas a revelação mudava tudo. O que mais poderiam estar escondendo? As chamas se aproximaram, e Ana olhou desesperada entre os dois homens. O calor intenso aumentava, e ela sabia que o tempo estava se esgotando. Essa escolha seria a última dela. Quem sou eu realmente? Ela sussurrou, enquanto as chamas lambiam suas esperanças e segredos. E tudo ao seu redor começava a se desvanecer em um mar de fogo. Ana sentiu que o chão estava sendo arrancado debaixo dela, e o impulso de sobrevivência tomou conta. Precisamos sair agora, sua voz ecoou, mas a certeza na resposta de Carlos a congelou. Calma, Ana, a verdade não pode vir. Primeiro, você precisa se preparar. Carlos exclamou, com uma intensidade que quase a fez hesitar. O olhar de Augusto, cheio de desespero, se voltou para ela. Carlos está certo. Precisamos da verdade antes que seja tarde demais. As chamas agora eram um rugido feroz, e a casa começava a desmoronar. Eu não posso ficar aqui só para ouvir mais mentiras. Ana gritou. Seu coração estava prestes a estourar no peito. Mas antes que pudesse se mover, uma nova onda de calor e som as envolveu. Tudo parecia girar em torno dela. Então a estrutura acima da cabeça deles cedeu em um estrondo ensurdecedor. Foi então que um objeto pesado, uma parte do teto, caiu em sua direção. E tudo ficou escuro quando Ana despertou. Estava em um lugar diferente. A fumaça não a sufocava. Ao invés disso, um frio cortante se espalhava pela sua pele. Ela estava em uma sala iluminada por um brilho intenso e misterioso. O que aconteceu? O céu estava limpo, mas a sensação de desorientação a invadia. Onde estavam Carlos e Augusto? Por que tudo estava tão quieto? Batidas na porta,
a fizeram despertar de seus pensamentos. Ana, você tá bem? Uma voz familiar ecoou. A porta se abriu, e lá estava Maria, com um olhar intenso. Precisamos falar. A urgência em sua voz trouxe à tona uma nova onda de medo. Cadê Carlos? E meu pai? Ana perguntou, sentando-se rapidamente. Maria parecia nervosa, uma expressão de preocupação em seu rosto. Você não precisa se preocupar com eles. O que você precisa saber é que o que aconteceu naquele dia não foi um acidente. Carlos e Augusto estão em perigo maior do que você imagina. Cada palavra de Maria parecia um golpe, e Ana sentiu o coração afundar. O que você quer dizer? O que você escondeu de mim? O nó na garganta de Ana cresceu. Você não é apenas a chave, Ana. Você é a única que pode parar tudo isso. O medalhão não é apenas uma lembrança. Ele guarda o verdadeiro legado da nossa família. Ana olhou para o medalhão em seu pescoço. A cor prateada brilhava de maneira estranha. Mas o que isso significa? O que eles estão escondendo? Por que tudo isso? Maria hesitou, e quando falou, suas palavras foram como veneno. Porque seu verdadeiro pai não é quem você pensa. É preciso que você saiba. O homem que disse que te ama, ele não é parte da sua história. Seu pai, ele não é Augusto. Ele é Carlos. Ana sentiu como se o chão tivesse desmoronado novamente. Seu mundo estava ruindo. A verdade a atingiu como um tsunami, e ficou paralisada em incredulidade. Carlos? O que isso significava? Que vínculo poderia existir entre eles? O que mais Maria estava escondendo? E o que aconteceria agora com o fogo da mansão? Uma nova revelação estava se formando. E as chamas da verdade eram mais aterradoras do que tudo o que já havia enfrentado. Ana ficou paralisada, segurando o medalhão, enquanto a atmosfera ao seu redor parecia desmoronar. As palavras de sua mãe reverberavam em sua mente, cada uma delas um eco de dor e desespero. A situação a dominava. O cheiro de fumaça e o calor das chamas tornavam tudo mais sufocante. Você é a chave para algo muito maior. As palavras de Almeida ressoavam com um peso que ela não conseguia ignorar. O ar estava pesado, a casa tremeu novamente e o fogo rugia mais alto, como se quisesse engoli-los todos. Nessa confusão, ela sentiu seu coração acelerar. Precisava tomar uma decisão, mas a pressão era palpável. A verdade pode te salvar ou destruir tudo ao seu redor, disse Almeida, se aproximando mais. Por favor, escutem, gritou Maria, seu rosto perdido entre o terror e a determinação. Nós precisamos sair, agora. Ana olhou para sua mãe e, em um instante, viu uma vida inteira de amor e dor. Mas ainda assim, a dúvida a consumia. Como? Ela poderia confiar em quem havia estado ausente por tanto tempo? De repente, uma nova explosão estourou e a casa, já em ruínas, ameaçou desmoronar. Corra! Gritou Augusto, mas as vozes se misturavam, as chamas gritavam e o mundo parecia virar uma guerra. O calor a envolveu e ela se virou para as escadas. Porém, parou, hesitante. Então, uma sombra apareceu no fim do corredor, em meio à fumaça. Era uma figura alta, de cabelos grisalhos e a presença imponente. Helena mal podia acreditar no que via. O que está fazendo aqui, pai? Almeida disparou a pergunta com uma mistura de terror e desespero. A expressão de Augusto era de puro pavor. Você não deveria estar aqui, Carlos, ele disse, e a tensão no ar cresceu. Ana ficou sem palavras. O nome parecia uma bomba. Quem é Carlos? O coração dela disparou. Eu não entendo. O que está acontecendo? Ana! Carlos interveio, sua voz firme. Você precisa saber a verdade que seu pai escondeu. O olhar de Augusto tornou-se sombrio, um misto de medo e raiva. Maria então falou. Não podem mais mentir sobre isso. Ana, Carlos é seu irmão. A revelação caiu como uma bomba, e um silêncio chocante tomou conta do espaço. Ana ficou paralisada, sua mente girando. O que isso significava? O que ela estava ouvindo? Não é verdade, não pode ser, gritou Augusto, a expressão em seu rosto mais desesperada do que nunca. Você não pode acreditar nisso. Ana olhou para Carlos, e outra explosão de chamas dançou na sala.
iluminando seus rostos horrorizados. A realidade ao redor dela desmoronava e ela se sentiu perdida. O que você quer dizer com isso? Antes que qualquer resposta pudesse ser dada, uma nova onda de calor atingiu. O chão sob seus pés parecia tremer. Eu sou seu irmão. Eu sempre estive aqui, à sombra da verdade. E você precisa decidir agora em quem confiar, Ana. A urgência da situação era clara, mas a revelação mudava tudo. O que mais poderiam estar escondendo? As chamas se aproximaram e Ana olhou desesperada entre os dois homens. O calor intenso aumentava e ela sabia que o tempo estava se esgotando. Essa escolha seria a última dela. Quem sou eu realmente? Ela sussurrou, enquanto as chamas lambiam suas esperanças e segredos, e tudo ao seu redor começava a se desvanecer em um mar de fogo. Você pode ser mais poderosa do que imagina, Carlos começou, mas antes que pudesse terminar, o teto acima dele cedeu, liberando uma chuva de detritos. Ana saltou para o lado, esquivando-se por pouco. O grito de alarmes e a fumosidade do fogo tornaram tudo ainda mais caótico. Nós não temos tempo, gritou Almeida, puxando-a pela mão, mas enquanto corria, um barulho explosivo reverberou. As chamas pareciam ter vida própria, girando em torno deles. Mesmo na escuridão e no pânico, Ana viu uma luz estranha saindo do medalhão em seu pescoço. Olhe! Ela exclamou, segurando o medalhão em direção à luz. Para sua surpresa, a luz cresceu, iluminando a escuridão da casa, e com isso surgiram visões em sua mente. Não, não! Berrou Augusto, sua voz cheia de desespero. Você não deve fazer isso, mas era tarde demais. As visões mostraram fragmentos de memórias, imagens de um passado que Ana não entendia. Ela viu sua mãe, mas não estava sozinha. Havia um homem, outro homem que parecia com Carlos. Quem é ele? Ana perguntou, o medo e a confusão a dominando. Carlos hesitou, a expressão dele se alterando em algo que ela não conseguiria descrever. Ele é alguém que esteve com sua mãe antes de Augusto. Cada palavra cortava como uma faca. A luz no medalhão se intensificou, e então tudo se tornou um borrão, um grito. E então a verdade veio em um instante de clareza. Você não é a filha de Augusto, Ana. Você é filha de Carlos. Eu sou sua mãe, e você está em perigo. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar. A verdade estava prestes a despedaçar tudo o que ela acreditava. E naquela fração de segundo, em meio ao caos, ela percebeu que a casa não era o único lugar em chamas. Suas esperanças, seus laços, tudo estava prestes a entrar em colapso. Carlos, você é meu pai. A verdade escapuliu de seus lábios. Mas algo no olhar dele dizia que estava prestes a mudar tudo definitivamente. O que mais ele esconderia? E o que acontecerá com eles agora? Ana sentiu que o chão estava sendo arrancado debaixo dela. E um impulso de sobrevivência tomou conta. Precisamos sair agora! Sua voz ecoou. Mas a certeza na resposta de Carlos a congelou. Calma, Ana. A verdade não. Pode vir primeiro. Você precisa se preparar. Carlos exclamou, com uma intensidade que quase a fez hesitar. O olhar de Augusto, cheio de desespero, se voltou para ela. Carlos está certo. Precisamos da verdade, antes que seja tarde demais. As chamas agora eram um rugido feroz, e a casa começava a desmoronar. Eu não posso ficar aqui só para ouvir mais mentiras, Ana gritou. Seu coração estava prestes a estourar no peito. Mas antes que pudesse se mover, uma nova onda de calor e sol as envolveu. Tudo parecia girar em torno dela. Então, a estrutura acima da cabeça dele cedeu em um estrondo ensurdecedor. Ana despertou em um lugar diferente. A fumaça não a sufocava agora. Ao invés disso, um fio cortante a envolvia. Ela estava em uma sala iluminada, por uma luz intensa e misteriosa. O que aconteceu? O céu estava limpo ao redor, mas a sensação de desorientação a invadia. Onde estavam Carlos e Augusto? Por que tudo estava tão quieto? Batidas na porta a fizeram despertar de seus pensamentos. Ana, você está bem? Uma voz familiar ecoou. A porta se abriu e lá estava Maria, com um olhar intenso. Precisamos falar. A urgência em sua voz trouxe à tona uma nova onda de medo.
Cadê Carlos? E meu pai? Ana perguntou, sentando-se rapidamente. Maria parecia nervosa, uma expressão de preocupação em seu rosto. Você não precisa se preocupar com eles. O que você precisa saber é que o que aconteceu naquele dia não foi um acidente. Carlos e Augusto estão em perigo maior do que você imagina. Cada palavra de Maria pareceu um golpe, e Ana sentiu o coração afundar. O que você quer dizer? O que ele está escondendo? Por que tudo isso? Maria hesitou, e quando falou, suas palavras foram como veneno. Porque seu verdadeiro pai não é Augusto. Ele nunca foi. Ana sentiu como se o chão tivesse desmoronado novamente. O quê? Como assim? O desespero a tomou, e ela queria entender. Carlos não é apenas seu irmão. Ele é parte de uma linhagem que você não conhece, Ana. E Augusto? Maria hesitou, a voz se quebrando. Ele é o verdadeiro vilão por trás de tudo isso. A luz no medalhão começou a piscar, um sinal de alerta, e Ana sentiu um arrepio. O que você quer dizer com isso? O que Augusto fez? Ele quer o poder que vem da sua herança. Ele precisa de você. E o que aconteceu na mansão foi parte de um plano muito maior. Maria olhou profundamente nos olhos de Ana, como se quisesse que ela visse a verdade além de suas palavras. Ana estava em choque. E Carlos? Ele está junto com Augusto? Ele não pode ser uma ameaça. Você não entende. Carlos está profundamente enredado nesse jogo. E ele pode não ser quem você pensa. As palavras da mãe soavam como um sino de alerta. E Ana mal conseguia processá-las. A confusão a sobrecarregava. Então o chão tremeu sob os pés delas, um sinal claro de que o tempo era curto. Ana sentiu uma onda de adrenalina percorrendo seu corpo. O que precisamos fazer? Temos que sair. Mas a resposta de Maria foi mais surpreendente. Não. A verdade precisa vir primeiro. Antes de sairmos, você precisa enfrentar Carlos. Dizer a ele que você sabe. Ana ficou em silêncio, lutando contra o medo. Será que conseguia encarar tudo isso? E se a verdade sobre Carlos fosse devastadora? Mas não pôde pensar muito, porque a luz do medalhão se intensificou. Vá até ele. Você precisa saber quem ele realmente é. Um estalo ecoou, e Ana sentiu a conexão com o medalhão aumentar. Era como se ele estivesse chamando. A parede atrás de ela começou a rachar. Só então, uma imagem surgiu em sua mente. Carlos, em um momento de raiva, um olhar sombrio. Ele estava lá, não como um irmão, mas como uma parte de algo mais maligno. E antes que pudesse gritar, uma sombra se projetou na entrada da sala. O ar ficou pesado com a presença de alguém. Ana, a voz era de Carlos, seus olhos brilhando com uma intensidade que ela nunca tinha visto. Você não deveria estar aqui. O pulsar do medalhão quase a guiou, e Ana sorriu nervosamente. Você não pode me dizer o que fazer. Eu sei a verdade agora. Carlos riu, mas não era um riso caloroso. Você acha que sabe, mas ainda está longe da verdade. Seu olhar se tornou perigoso, e a tensão no ar era palpável. Eu não queria que você descobrisse. Com o coração acelerado, Ana teve certeza. A verdade que estava prestes a se revelar mudaria tudo novamente. O que Carlos era realmente? Que poder ele queria dela? Você está brincando. Com fogo, Ana. E quando tudo isso acabar, quem sobreviverá? O chão sob eles começou a tremer mais e mais, e a verdade começou a se erguer. As chamas estavam prestes a engoli-los. E a última coisa que Ana percebeu foi que o medalhão começou a brilhar ainda mais intensamente. Carlos, o que você realmente esconde? Perguntou ela, ofegante. E no instante seguinte, a realidade ao redor ficou completamente escura. O calor das chamas aumentava a cada instante, e Ana podia sentir o desespero se apoderando dela. Estava cara a cara com Carlos, e toda a verdade que sempre pareceu distante, agora estava esmagada sobre seus ombros. Você é meu pai, não é? Sua voz tremia. Carlos hesitou por um momento, seus olhos refletindo tanto amor quanto uma pitada de dor. Ana, eu queria te proteger.
Porém, a intensidade das chamas cortava o ar. A casa estava desmoronando e tempo estava se esgotando para todos. Protegendo-me como? Me mentindo para sempre? Ana sentia um nó na garganta crescer e a fumaça a envolvia como um veludo pesado. A cada palavra, o pânico aumentava. A verdade é complicada, ele começou, mas uma explosão fez o teto rachar acima deles. As chamas dançaram com ferocidade e Ana gritou: "Não querendo que eu soubesse da verdade, você me colocou em perigo. Isso não é verdade", berrou Carlos, enquanto tentava se aproximar dela. "Augusto não é quem ele parece. Ele tem planos que envolvem você, e você precisa entender que isso vai além de nós. Há mais em jogo." O desespero na voz dele ressoava em seu coração. Mas era difícil acreditar. Maria, em um canto, gritou: "Ana, escute. Carlos está certo. Seu pai, Augusto, não pode proteger você. Você é poderosa." O medalhão em seu pescoço começou a brilhar mais intensamente e a luz iluminou o rosto de Carlos. Tudo se tornava confuso. "Poderosa? Como? Do que estavam falando? Precisamos sair, agora!" gritou Augusto, finalmente se recuperando. Mas a razão estava fugindo. As paredes tremiam e as árvores do lado de fora balançavam violentamente. Ana, mais uma vez, olhou para Carlos. Ali, entre a fumaça e o calor, um pedaço de seu passado se tornava um futuro insustentável. "Quem você realmente é?" ela perguntou, com os olhos fixos nos dele. Antes que Carlos pudesse responder, a estrutura começou a ceder e o chão sob eles se abria como um abismo. "Eu sou quem você precisa que eu seja agora. Saia dessa casa, Ana." "Eu não posso acompanhá-la", Carlos gritou e um grito de dor se rompeu de sua garganta. A última coisa que ela viu foi a expressão de desespero em seu rosto. Ela virou-se sem pensar e, junto com Maria, correu em direção à saída. O calor a queimava. O medalhão pulsava, quase como se estivesse vivo, guiando-a com uma luz mística entre os escombros desmoronando. Ana sentia que a decisão já estava tomada, mas não havia espaço para hesitar. "Rápido, para fora!" gritou Maria. Finalmente, elas romperam a porta e saíram para a liberdade, mas não antes de Ana olhar para trás, uma última vez. Carlos estava lá, a fumaça se elevando ao seu. O hedor, uma figura sóbria e perdida nas chamas. "Eu te amo", ele gritou, mas o som se misturou com as explosões. Ana transformou a dor em força e correu com Maria em direção ao horizonte. As chamas engoliam a mansão, mas a partir daquele inferno, novas verdades irromperiam. O medalhão, afortunadamente, ainda brilhava em seu pescoço, um sinal de que havia muito mais para descobrir. Agora não era apenas sobre a rejeição ou um amor esquecida, mas um novo começo. O que Carlos, como seu verdadeiro pai, significava? O que Augusto estava fazendo nesse jogo? Tudo aquilo não era só para escapar das chamas, mas para entender o que vinha adiante. As chamas desapareciam atrás dela, mas no fundo sabia que a luta estava apenas começando. A verdade a libertaria, mas também poderia se tornar sua maior prisão. E quando olhou para Maria, viu que a jornada delas estava apenas se iniciando. E tão certo, um novo lar ou um novo vilão poderia estar à espreita nas sombras. Ei, se você ficou preso nessa história emocionante, você precisa se inscrever no canal agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Encha a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impressionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Sua participação faz toda a diferença, e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com suas ações.